comparamos uma casa comum, que seria mais usada, né, usualmente, né, casa feita de concreto armado, alvenaria, telhado colonial, comparada dessa mesma configuração de casa com a casa autossustentável. Teria aí energia fotovoltaica, captação de água de chuva e telhado verde. Eu sou o Alisson, esse é meu amigo de introdução. Aí um dos motivos aí que nos motivou a fazer esse trabalho foi a seca, né, que assolou o Sudeste aí, no ano passado, em 2014. Essa reportagem do jornal O Globo retrata bem o que foi ocorrido em 24 de agosto do ano passado, e ela mostra não só a seca vivida em São Paulo, no estado de São Paulo, ela também mostra que essa seca ela já vinha da região sudeste em si, né, de todos os rios que abastecem a região sudeste, que nascem em Minas Gerais, e a reportagem diz que é o divisor de águas do Brasil aí, né? Essas maiores bacias que abastecem a região sudeste, que é a região mais populosa do Brasil, e tem o maior valor econômico, né, de indústrias. Ela é abastecida pelos rios que nascem em Minas Gerais, em sua maioria. Aqui a reportagem mostra um gráfico, né, desses rios, e aí o percentual de chuva caiu em relação ao que era esperado. Na bacia do São Francisco, tinha caído naquela época apenas 45%. Né? E na bacia do Rio Grande, 41%, bacia do Rio Paraíba do Sul, 51%, bacia do Rio Grosso, 44%, bacia do Rio Utinga, 42%. Quer dizer, a média de chuva naquela época estava abaixo de 50%, né? A maioria dos rios que abastecem a região para água consumida, né? Para água consumida, água potável, e para geração de energia, que todos esses rios aí, eles têm usinas hidrelétricas, né, que geram energia, e a geração de energia hidrelétrica é a maior fonte de energia que nós temos no país, que é cerca de 60%, de 60% a 70% da energia gerada no país. Aí nós trouxemos essa realidade para o Teófilo Otoni. Em 2013, a chuva acumulada ficou até acima da média, né? Apesar de no Brasil na região sudeste já estava sofrendo com a seca, e o Teófilo Otoni ainda estava acima da média. Já para 2014, essa média caiu, essa chuva acumulada caiu para 809 milímetros, né? Bem abaixo da média, que a média agora, nos últimos 10 anos, está em 1.000 milímetros de chuva, para 809 milímetros. E em 2015, nós pesquisamos até agora, dia 25, esse mês, nessa última semana, tinha caído 517 milímetros. Bem abaixo do esperado. E isso aí, né, motivando a gente, né, e a gente tem que tomar algumas medidas, né, para poder sanar isso. Que medidas a gente deve tomar? Economizar água, economizar energia, né? Só já vem fazendo em São Paulo, e aí a gente pensa através de que nós podemos melhorar isso, né? Um espetáculo do pessoal da cidade de São Paulo, que estava até acumulando água de forma inadequada, com balde, né, e outros tipos de reservatório, de forma não convencional, e pode até causar doenças. Aí já na revisão de literatura, a gente vem com a sustentabilidade, porque a sustentabilidade vem para dar resposta aí para a gente, para essa economia aí, como a gente pode fazer essa economia de uma forma sustentável para que se mantenha, né, não só para nós, mas para outras gerações também, e possa gerar economia para a gente financeira realmente. A história da sustentabilidade ela começa em 1970, né, por volta de 70 e 72, pela reunião de Estocolmo, né, Conferência Mundial, e já começou a se falar, né. Na época o termo era ecodesenvolvimento, em 80
já começou esse termo de sustentabilidade, né? E aí a água de chuva em si, a captação de água de chuva, ela é muito antiga, né? Já é uma forma muito sustentável, já era usada muito antigamente, desde 800 a.C. E quando os colonizadores europeus foram para essas regiões áridas, onde era feita a captação de água de chuva, eles mudaram essa forma e passaram a usar a irrigação e deixaram a captação de água de chuva de lado. Isso, então, nas regiões áridas hoje, praticamente todas elas foram colonizadas pela Europa, então deixaram de fazer esse uso. Né? A energia fotovoltaica já tem estudos dela em 1800, com Albert Einstein, que já começou a fazer esse estudo. O telhado verde, ele também já era feito há mais tempo, na Babilônia, já no suspenso da Babilônia. Ele começa a ser mais difundido agora, na contemporaneidade, nas vemos hoje. E para casas autossustentáveis, nós realmente pensamos nesses três modelos, que é a captação de água de chuva, a energia fotovoltaica e o telhado verde, como sendo um dos principais fatores aí para gerar economia, que é onde volta o nosso estudo, economia financeira realmente. Aí nós escrever sobre a energia fotovoltaica, a partir de 2012, a resolução número 482 da ANEEL permitiu que fosse trocada a energia gerada por esse tipo de sistema sustentável com a energia da concessionária. Isso aí funcionou, esse tipo de sistema de geração de energia, porque já não precisa mais do uso da bateria que encarecia o sistema. Então ele funciona aí, a energia térmica, ela é captada pelos painéis fotovoltaicos na casa, ela é transmitida de forma de corrente contínua. Aí você tem que ter um inversor para transformar essa energia em corrente alternada para ser usada nos aparelhos. Ele vai com um relógio bidirecional, fornecido pela concessionária, você tem que apresentar todo o sistema da concessionária, ela vai implementar esse sistema para você na sua casa. E aí esse relógio vai medir tanto a energia que é gerada como a energia que vem da concessionária. Se você gerar mais do que o uso da concessionária, você gera um crédito de energia, esse crédito pode permanecer em seu nome até 36 vezes. Você pode usá-lo, nas vezes que não tiver a geração abaixo da usada. Aí na telhado verde, tem três tipos de sistemas. Tem o sistema extensivo, tem o sistema semi-extensivo e o sistema intensivo. Para o nosso estudo, nós usamos o sistema extensivo, ele vai até 12 centímetros de altura, e esse sistema ele não precisa ser reforçado a estrutura, não precisa prever reforço de estrutura. Nos outros sistemas, o semi-extensivo é de 12 a 25 centímetros, já tem que ter reforço de estrutura, e tem o sistema intensivo, que você pode fazer até, vamos dizer, uma mini floresta em cima do telhado, vai até 1 metro aí de profundidade, você prevê, e tem que ser previsto aí o cálculo da fundação para isso. O sistema de telhado verde, ele segue a mesma configuração para qualquer tipo desses três sistemas. Ele tem que ter a camada de impermeabilização para não entrar a água para dentro da casa. Ele tem que ter a camada drenante depois disso, para que não se possa passar o adubo, a terra, para fora do telhado verde, com a água da chuva. Tem que ter a camada de substrato, o adubo, e a vegetação. Esse é o básico aí. Dentro disso eles têm vários tipos de telhado verde, usado no mercado, e o básico, a gente usou o básico aí para fazer nossa pesquisa. A captação de água de chuva, ela é regida pela norma 15.527 de 2007, que prevê que a água da chuva só pode ser usada para uso não potável, e aí ela tem essa configuração
configuração aqui, ó, configuração básica, né? Vários tipos de configuração que você pode fazer, que seja mais simples, até mais elaborado, mais automático. E o básico é isso aqui: a água da chuva desce pela calha, né? Vai jogada para o reservatório. No reservatório, você tem que ter um motor para jogar essa água para o reservatório superior, separado da água potável, para ser usada aí dentro da residência, né? Você pode usar no vaso sanitário, em lavagem de roupas, no jardim, lavagem de carro, e outros usos não potáveis. Né? Metodologia, já até falei um pouco. Nós pegamos um modelo, né? Nós elaboramos essa planta aí, uma planta a uma residência de classe média, com 4 moradores. Essa planta tem uma área de 104 metros quadrados, né? Perfeito de cálculo. Nós fizemos na configuração da casa comum, essa mesma planta, né? E construída em concreto armado e alvenaria, teria um telhado colonial, feitos coloniais, madeira de leite. Né? E para a casa sustentável, teria, em vez do telhado colonial, teria o telhado verde. Seria retirado aí, foi retirado do telhado colonial no sustentável, abatido do valor. E mais as outras tecnologias, a energia fotovoltaica e a captação de água de chuva. Agora, o colega Guilherme vai passar para você a análise de dados aí e os resultados. Bom dia a todos. Para fazer a pesquisa, foi uma conta de energia na residência de classe média, com consumo mensal de 263 kWh mês. Esse 263 kWh mês, ele, somando as tarifas e taxa de iluminação pública, o valor a ser pago é R$ 283 de conta de energia. Esse aqui foi o orçamento. A empresa pede uma conta de energia para poder fazer um orçamento, porque é somar o consumo dos últimos 12 meses e depois dividir para fazer a média. A média ficou em 263, como eu disse anteriormente, só que a concessionária de energia, ela exige uma tarifa mínima, ela é cobrada para ter uma ligação do padrão para a residência, na energia elétrica, com a rede. Aí, como é cobrada uma tarifa mínima de 30 kWh mês, então foi subtraído. Então, o orçamento já é feito sobre 263 menos os 30 kWh mês, e foi feito o consumo calculado para 233 kWh mês. Esses 233 kWh mês, ele gerou 14 metros quadrados de área de placa fotovoltaica. Só que esses 14 metros quadrados, eles geram 247 kWh mês, um pouquinho a mais que isso aí. A tarifa atual da Selic é de 0,89 kWh. Então, desses 247, dá uma economia mensal de R$ 219,79. Esse investimento total foi de R$ 17.600, ele se paga em 4 anos e 7 meses. Tem um reajuste anual para corrigir a inflação, tem reajuste de tarifa, então é a média do reajuste anual de 8%. Então, com esse reajuste anual de 8% e R$ 219 mensal de economia, em 4 anos e 7 meses ele já se paga. A partir daí já começa a ter lucros. Como eu disse anteriormente, 247 kWh mês a R$ 219,00, 17.600 foi o valor do investimento, em 4 anos e 7 meses. A vida útil do sistema é de aproximadamente 25 anos. Então, nesses 25 anos, daria para uma economia em torno de 333 mil. É muito, já estou olhando assim, acho que ele não paga a beleza. 233 mil. O telhado verde. O telhado verde foi feito a comparação entre o telhado colonial, que é o mais usual, e o telhado verde propriamente dito. O telhado verde, com todos os custos, nós consultamos a tabela assinada e
tabela de composição de preço CPTO e orçamento, aí nós chegamos à conclusão de R$ 99,67 por metro quadrado do telhado verde. O telhado verde está ali de 140 metros quadrados, porque o telhado tem uma inclinação e ainda tem os beirados nas laterais, então isso acrescenta, então não seria mais 104 metros quadrados. O telhado colonial ele já sobe para 140 metros quadrados. Vezes 99,60 dá 13.993 reais, o valor total do telhado. O telhado verde nosso saiu no metro quadrado, já com todos os custos também, a R$ 68, bem mais em conta. O total dele na vezes 104 deu R$ 7.138,56. O telhado verde, essa tabela aí está a comparação. O telhado verde é 68 e o telhado colonial é R$ 99. Então, o telhado verde, os 104 metros quadrados, equivale a 51% do percentual do telhado convencional, que é o colonial, no nosso pesquisa. A captação da água da chuva também foi feita da mesma forma. Foi pesquisado o valor de mão de obra e o preço dos insumos. Então, tem um material de R$ 4.459, mais a instalação de 463, que é mão de obra, escavação mecânica. No total, a captação da água da chuva saiu R$ 5.922. Um reservatório de 10 mil litros. Nós usamos um reservatório de 10 mil litros. Aqui é a tarifa da Copasa, para quem consome até 6 metros por mensal, a tarifa é de R$ 16,80. De 6 a 10 tem um acréscimo aí de R$ 2,80. E de 10 a 15, R$ 5,47 por metro cúbico. Nós fizemos um orçamento para 15 metros cúbicos mensal. E a tabela deu para a gente um reservatório de 7.500 litros um reservatório de 7.500 litros. Então, baseado na tabela da Copasa, temos economia cisterna de R$ 21 mensais. Entendeu? Seria pouco. Se comparar assim o tamanho do investimento, se quase R$ 6.000, você tem um retorno de R$ 21. Mas na situação que a gente está vivendo atualmente, eu acho que não tem muita escolha futuramente. Entendeu? Mas a consciência ecológica mesmo, vai ser mais uma necessidade. E o tempo de retorno do investimento, mais ou menos, dá 13 anos, o tempo de retorno é 13 anos e 9 meses. E tem um reajuste anual também de 8%, que é correção de inflação, tarifas, etc. Se a gente somar o investimento total que a gente fez com o telhado verde, a captação da água da chuva e a energia fotovoltaica, a gente vai tirar a diferença do telhado colonial, que ele ficou mais caro do que o telhado verde. Então o investimento total aí ficou R$ 16.727 a mais, que seria acrescentado na receita. O retorno no primeiro ano seria de 2.890 praticamente. E em 5 anos ele se pagaria. Então é um caso a se pensar. A conclusão nossa, porque a gente fez uma comparação dos dois sistemas, o sistema convencional e o sistema, esse que nós estamos estudando aqui, que é o sustentável. Fizemos uma comparação, chegamos a uma conclusão que ele paga em 5 anos, foi pelos dados, em 5 anos ele já se paga, o retorno financeiro já passa já para o retorno financeiro, e ele se tornou favorável, né? Na nossa opinião ele se tornou favorável, porque pelo tempo de retorno e pela questão da consciência ecológica. Aqui são nossas referências. E essa frase aí foi na Comissão sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 87. O desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer as capacidades das gerações futuras e suprir suas
já de se pensar. A partir daí já se criou o tema desenvolvimento sustentável, mais ou menos em 87. E é só isso, por enquanto. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, senhor. Pela primeira vez eu vi uma comparação assim, não digo despretensiosa, mas assim, básica, né? Eu acho que ainda mais para a nossa região, quando um cliente procura o escritório, tem gente que quer colocar captação de água de chuva, mas, por exemplo, o telhado verde é uma coisa que eu gostaria muito de colocar nos meus projetos, só que eu nunca tive realmente acesso a esse dado. Então, assim, ainda mais hoje que o pessoal adora não um telhado embutido, telhado colonial, tanto, mas telhado embutido, todo mundo quer uma casa branca com vidro e telhado embutido. Então, acho que pensar na ideia principalmente do telhado verde, eu acho que é uma coisa que é menos discutida para a região, eu achei interessante. Gostei que eu analiso assim, do trabalho de vocês, é que a praia de vocês mesmo é essa ideia do orçamento. Né? Eu acho que isso aqui é onde vocês defendem mais a ideia do projeto, né? A ideia da pesquisa. Então, eu acho que faltou caracterizar um pouco melhor essa casa, a casa comum, quando a gente fala, porque eu sou arquiteta, né? Então, aí é como se tivesse, né, colocado ali na minha área. Então, assim, essa casa comum, o que é essa casa comum de fato? Então, quando você está colocando uma planta de uma casa essa casa que você está propondo, essa casa para classe média, acaba que você está dando margem à análise dessa planta, ou análise. Eu acho que se o trabalho de vocês é mais nessa parte a parte mesmo do investimento, a parte de análise de viabilidade, eu acho que não precisava nem colocar planta. Você caracterizar uma casa de X metros quadrados utilizando tais materiais, eu acho que delimitar a pesquisa nisso, porque aí valoriza onde foi o ponto forte do trabalho. Então, eu acho que quando você coloca essa casa comum, né, eu acho que delimitar um pouco melhor qual é essa casa, normalmente, qual é o tamanho do terreno, qual é essa área de telhado, colocar ela, não precisar do desenho, assim, mas falar um pouco mais sobre o material, desenvolver um pouco mais essa caracterização da própria casa. Mas eu vejo até na parte da introdução, vocês já, primeiro parágrafo, vocês já vão respondendo o que falaram, porque assim, que eu vejo que o perfil de vocês é essa parte mais exata da engenharia, né? Então, acho que vocês já foram logo ansiosos aí no primeiro parágrafo. Mas o que eu senti falta foi mesmo de delimitar um pouco mais, e até se conseguisse a apresentação, ficou mais atraente ver a tabela da forma que vocês mostraram, né? Já isso mais questão de análise gráfica, né? Que eu pego mais pro meu lado, então, do que a tabela em si. Então, acho que talvez em gráficos, complementando, vendendo mais o preço de vocês. Então, eu achei, eu gostei de escrever esse trabalho. Achei que o tema, assim, para a minha vida foi pertinente. A questão da planta foi só para pegar a área mesmo, em metros quadrados, para a gente poder fazer os cálculos. Realmente, como a gente está iniciando para fazer uma planta, né? Talvez pegar uma planta já existente, de uma casa com essa casa comum, né? Você teria pegado dentro do padrão mesmo que você seguiu, dentro dessa casa comum, você já tem lá a planta, ela já está pronta, e aí você faz essa adequação à casa sustentável. Talvez teria sido mais
vai ser, eu acho que pode ter uma diferença desse valor de 16 mil, dependendo da área do telhado colonial, que vai mudar, né? Se for um telhado menor, você vai ter vai pagar mais, se for um telhado maior, você vai pagar menos. O telhado colonial é mais caro que o telhado verde. Porque, por exemplo, o telhado colonial, ok. Agora, existem vários tipos de telhado colonial. Eu tenho um tipo de telhado colonial de 2 áreas, super fácil de executar, né? Madeiramento barato. Ou posso ter uma casa comum, né? Que até onde é comum, né? A casa de 2 quartos, eu posso ter um telhado super complexo. Né? Telhado com madeiramento, um vão maior. Então, talvez você pegar uma amostra, uma casa básica, né? Já construída com esse telhado, ou telhado de 2 arcos, ou telhado. Que eu acho que isso, até em termos do levantamento, né, do custo desse telhado, eu acho que defende um pouco melhor, mas basicamente. Bom, pessoal, a ideia é muito interessante porque hoje você ainda tem o luxo de poder optar em fazer um sistema que pode dar um lucro ou deixar de gastar alguma coisa, mas um futuro bem próximo aí você não vai poder pensar nessa questão, vai ter que fazer. Vai custar caro ou barato, não tem jeito. A ideia é bem válida com isso. Na questão que ela falou do tipo da obra em si, da casa, é bom você delimitar principalmente aspectos sociais disso, né? Porque dependendo da região, da cultura que você tem, às vezes você não consegue fazer essa implantação, né? Então é interessante assim, deixar bem fechado o tipo de estrutura, o tipo de casa, uma possível região a ser instalado, né? Uma peça classe média, que aí você consegue ter essa comparação bem mais perfeita, né? O orçamento, eu não sei se você se foi no Excel ou o que aconteceu, faltou a caixa d'água. No Sinap deve estar por volta de R$15,45, mais ou menos, né? Não dá no. Aqui Caixa superior. Mas ele apareceu escrito, o preço não deve ser uma configuração, deve ter acontecido. Tem um valor incluído, mas talvez. Deve ser antes de imprimir, às vezes mandou por e-mail para divulgar, mas pode ter acontecido. Porque ela está escrita lá, assim, só não colocar no valor. Então, assim, só algumas coisinhas, algumas ressalvas pequenas que tem. Foi uma armação em correção da fotografia, tem olhado para não falar, né? Já está escrito aqui, que é bem tranquilo, né? No mais, é só que vocês já colocaram, só mais a questão do aspecto social, né? E delimitar bem fechado, bem restringir o tipo de situação e de estrutura a se analisar, tanto da casa em si quanto a estrutura do telhado, né? Mas o trabalho ficou bacana e ela ficou interessante, principalmente a ideia do parabenizar também. Eu concordo com o pessoal, assim, até já tinha comentado, nós tivemos uma última reunião e eu falei com eles, nós temos que ver essa questão da casa comum, nós comentamos sobre isso, para tentar falar mais, explicar mais o que seria essa casa comum. Uma subjetiva que é comum para você, não é comum para mim. E assim, aí os 2 pontos que eu acho que ficou mais assim, foi só essa questão da casa comum. E também eu achei que faltou falar um pouquinho sobre a integração desses sistemas. Por exemplo, você tem um telhado verde e você tem as placas lá para coletar energia solar. Como é que poderia ficar as placas junto com o telhado? Em cima do telhado? Pois, mas eu estou te falando, falta você explicar isso para mim. Que pode ter, mas assim, só falta um pouquinho como é que fica. Porque assim, aí a gente começa a imaginar, eu tenho o telhado verde, eu tenho as placas por cima do telhado verde, eu tenho a coleta de água nesse telhado verde. Então assim, como é que vai funcionar os 3 sistemas juntos no mesmo telhado? Então, acho que foi só, faltou, na verdade, só acrescentar essa explicação. O tempo é curto, né? Se tivesse um ano para fazer. Seria bem mais elaborado. Eu não sabia. Mas aí no mais é só isso. Então essa questão do telhado aí foi chato, né? Para isso, mas também nós descobrimos aí já fazendo, né, no final, na análise de dados aí, que
que o telhado verde seria muito mais barato que o telhado colonial. Isso foi a peça-chave. Agora já descobrimos já no final, então realmente já não deu para falar. Você coloca alguns tipos de telhado verde. Para a nossa região, eu não sei se esse mais fino, né, seria o adequado por causa da temperatura. Talvez seria ser o intensivo, né, que você falou. Mas tem que ter um recurso, já tem construções, já tem um acréscimo na estrutura, né? Já tem um cálculo. Talvez não ficaria tão financeiramente viável, mas questão de conforto térmico, ou então de menor uso do ar-condicionado. Ok, são dados difíceis de calcular. Mas eu acho que aí talvez entraria no que o Anderson falou. Se vocês tivessem falado também sobre o perfil social, aí já justificaria a Nós questão. falamos nesse uso do ar-condicionado também, porque ninguém usa o ar-condicionado igual a ninguém, todo mundo usa de uma forma. Então realmente. Aí entra na questão social. Se vocês explicassem mais agora, social, Qual é essa classe média? A classe média usa tem 2 quartos, 2 habitantes, 4 uso de ar-condicionado, o ar-condicionado, né? Eu acho que Aí teria que ser feito realmente um experimento, a meu ver, teria que ser feito um experimento com uso de ar-condicionado, certo de uso, em cima de um telhado verde, abaixo do telhado verde, para saber a temperatura. Mas tem algumas referências que a gente usou aí, que já falam, né, fizeram esse estudo, e falam da sensação, né, térmica da residência, vai variar de 2 a 7 graus. De qualquer forma, mesmo se variar 7 graus, você tem um telhado mais grosso. Para a nossa região, que chega a fazer 40 graus, não surge defeito para tirar o ar-condicionado. Então, você poderia até reduzir, mas tirar ele, essencialmente, acho que seria impossível até. Então, aí que nós pregamos mais a questão do valor de comparar um e outro, porque o telhado hoje ficou bem mais barato, então já para nós já tirou essa questão. até ia pedir período que vem o pessoal da arquitetura fazer projeto de casa. Então, se pudesse até apresentar o trabalho para eles, né? Porque ia ser interessante para ter essa comparação. Mas eu não sei se no início do período, porque senão todos vão fazer a mesma casa. Que era assim, eu fiz esse projeto, eu falei, quem disse que tem que fazer assim? Eles vêm, o professor mostra um exemplo, aí